Olá, boa noite. Pela graça de Deus, nós nos encontramos para mais um estudo bíblico. E que bom nós podemos ter esse tempo de, no decorrer da semana, nos depararmos com a palavra do nosso Deus, não é verdade? Fico muito feliz pela sua presença, pela sua companhia. Muito embora aos estudos bíblicos ela não seja ao vivo, porque os nossos irmãos que nos ajudam voluntariamente nas transmissões dos estudos bíblicos voltaram às aulas das faculdades e por isso nós estamos gravando os estudos bíblicos. Mas ao vivo ou gravado, o que mais nos importa, o que mais nos interessa, o que mais é relevante para nós é o estudo. Então a forma como se faz, ela pode ser pensada, repensada, mas o importante é que ele aconteça. E eu quero convidar você nesse instante a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 137. Salmo 137. Eu farei a leitura de alguns versículos aqui deste Salmo. E ele diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediram-nos canções. E os nossos opressores exigiram canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Bom, esse texto é muito claro, que o povo vivia num tempo de cativeiro. Estavam todos vivendo no cativeiro da Babilônia. E ali na Babilônia pediram-se para que o povo de Israel, que era o povo do cântico, que era o povo da adoração, para que eles cantassem as canções. E na formação desse salmo, essa pergunta: como é que a gente pode cantar canções de alegria se nós não estamos em Jerusalém? Como é que pode ter felicidade nos nossos lábios se nós não estamos na nossa terra, na nossa cidade? Não tem como. Para eles era como se fosse uma traição fazer isso, não estando em Jerusalém. Bom, nós vivemos em dias que de fato um canto de alegria nem sempre sai com facilidade. Vivemos dias que nós temos de lidar com a dura realidade, com a tristeza, de saber que nós não podemos, por enquanto, estar juntos, fisicamente juntos, dos riscos dessa realidade. E às vezes algumas pessoas me perguntam assim: pastor, mas não está bom assim? Não está sendo usual assim? E eu sempre respondo: não está bom. Bom é o olho no olho, bom é o aperto de mão, bom é o abraço ao final, ao início do culto, bom é cantar junto e fazer do nosso canto um coral. Isso é bom. Mas, assim como Israel, nós temos de olhar para a situação e nos adaptar a essa situação, ainda que momentaneamente. Mas hoje no nosso estudo nós vamos continuar falando sobre a oração, como essa prática da vida. Vamos tratar da doutrina da oração. E eu espero que você esteja com o coração aberto, que você esteja desejoso de concluir esse tema ao qual nós temos falado aqui há várias semanas. Mas antes de nós caminharmos para o estudo propriamente dito, quero convidar você a orar junto comigo. Deus querido, Deus de paz, de amor, misericórdia, bondade, nós te agradecemos porque tem cuidado de nós até aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas graças que temos recebido no Senhor nesses últimos tempos.
Tu sabes que nós temos sofrido, ó Pai, pelo distanciamento. O Senhor sabe a força da saudade no nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, que em relação a essa situação, especificamente quando estamos distantes uns dos outros, nós lamentamos, nós nos entristecemos, porque não é assim que queremos, não é assim que pensamos a Tua igreja. Mas nós reconhecemos que há irmãos que em outros países vivem períodos de perseguição, e é assim que eles vivem, é assim que eles podem viver. E eles não estão dotados de tanta tecnologia como nós, para que possamos de alguma maneira nos conectar. Então, no lamento, na angústia, na frustração, nós ainda expressamos também nossa gratidão, porque de alguma forma nós ainda podemos nos conectar, nos comunicar. Abençoa esse estudo dessa noite, derrama a Tua bênção sobre nós, derrama a Tua graça, Deus, sobre o nosso entendimento, ilumina-nos, Senhor, para que possamos entender, compreender essa relação que temos contigo, que é a oração. Esse é meu pedido, Pai, agora, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Bom, nós não estamos com o nosso grupo de louvor aqui, mas nós vamos louvar a Deus através de canções que também foram gravadas para poder nos atender, porque o povo de Deus precisa adorar a Deus, afinal foi para isso que nós nascemos para adorar o nosso Salvador. Então, vamos adorar ao Senhor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor
há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Retomando a nossa série de estudos acerca da nossa teologia, da nossa crença, das nossas doutrinas, nós estamos ainda falando sobre oração. E acerca da oração, nós estamos fazendo as considerações importantes sobre a oração eficaz, a oração que Deus ouve. E até agora nós já vimos 5 considerações importantes, 5 assuntos que já foram abordados aqui. O primeiro deles é a oração segundo a vontade de Deus. Nós devemos orar segundo a vontade de Deus e entendemos o que é que significa orar segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar,
a oração com fé. Em terceiro lugar, a obediência. Em quarto lugar, a confissão de pecados. E na semana passada nós falamos sobre o perdão aos outros. E eu espero que nesse tempo você esteja refletindo acerca desses aspectos extremamente importantes de uma oração eficaz. Porque muitas vezes nós somos interrogados, ou então essa interrogação é para a gente mesmo, acerca de por que algumas orações são atendidas, outras não são. E para a gente entender essas realidades, nós precisamos entender a oração, a doutrina bíblica da oração. Entender essa doutrina nos ajuda muito no relacionamento com Deus, nos ajuda muito a experimentar uma oração que de fato seja uma conexão com o nosso Senhor. Nós estamos vendo que a oração não é meramente falar com Deus, é também falar com Deus, mas dentro de um espaço, de um ambiente, de um cenário formado com aspectos importantes, necessários, para que esse falar ele seja efetivo e não apenas uma repetição de palavras diante de Deus, nem notificações de situações para Deus. Hoje nós vamos ver uma sexta consideração importante acerca da eficácia da oração, que é a humildade. A humildade tem um aspecto muito importante para as orações, especialmente nesses tempos aos quais nós já vivemos hoje, mas mais intensamente não há muito tempo atrás, mas de pessoas que diziam que nós tínhamos que decretar, nós tínhamos que ordenar, nós tínhamos que ser duros praticamente com Deus para que Ele ouvisse a nossa oração. Porém, o convite da oração é sempre o convite da humildade. E o nosso autor, Wayne Grudem, que nós estamos seguindo a teologia sistemática dele, ele diz que Deus é justamente zeloso da sua própria honra. Portanto, não lhe apraz, ou seja, não lhe dá prazer atender às orações dos orgulhosos, que tomam a honra para si, em vez de dá-la a Deus. A verdadeira humildade, marque isso, a verdadeira humildade diante de Deus, que também se reflete em genuína humildade diante dos homens, é imprescindível. Olha que interessante, é imprescindível numa oração eficaz. Eu vou até gravar aqui para você não esquecer de gravar esse texto aqui. A verdadeira humildade diante de Deus, acho que aqui não está gravando muito bem, né? Se reflete em genuína humildade diante dos homens, é imprescindível numa oração eficaz. Grave isso, é muito importante que você não se esqueça da necessidade, da realidade da humildade quando você for orar. Tiago, no capítulo 4, ele escrevendo a sua carta acerca da oração, ele diz isso aí que está postado: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bem-aventurados os humildes de coração. Felizes são essas pessoas que se achegam diante de Deus, que se relaciona com Deus e se relaciona também com as pessoas com humildade. Ou seja, sabendo se colocar no seu lugar, no seu papel, na sua condição. Nós não somos melhores do que Deus, nós não somos patrões de Deus, nós não somos senhores de Deus, mas nós somos servos do Senhor, somos filhos do Pai amado. E é com respeito, é com humildade que nós nos achegamos diante desse Deus que está sempre disposto, todo disposto a nos ouvir, a nos acolher. Um Deus que não está ali lutando contra nós, contra as nossas vontades, contra o nosso querer.
mas está presente na nossa relação para cuidar de nós. Por isso nós não precisamos de voracidade para falar com esse Deus, de gritos, de desesperos, de ordenações, para que Ele nos ouça, para que Ele acolha as nossas orações. Não, nós precisamos apenas nos portar em humildade, como filhos diante de um Pai que nós respeitamos. E acerca disso, Jesus, falando sobre a oração, ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. A gente não precisa tentar impressionar a Deus nas nossas orações. Nós não precisamos mudar o tom de voz, nem manso, nem bravo, nem autoritário. Nós não precisamos, porque nós estamos falando com o nosso Pai Celeste. Nós estamos falando com aquele que está ansioso para ouvir a nossa súplica, a nossa oração, que quer se comunicar conosco. Nós não precisamos teatralizar nada para o nosso Deus. Precisamos nos relacionar com Ele em humildade, em verdadeira humildade. Uma outra consideração importante sobre a oração eficaz é a sinceridade. Gruden diz o seguinte: nos relacionamentos pessoais, se tentamos simular intensidade emocional e exibimos emoção fingida, incompatível com os sentimentos íntimos, as outras pessoas envolvidas geralmente percebem na mesma hora a nossa hipocrisia e se irritam. Quanto mais Deus não perceberá o fingimento. Ele que conhece completamente o nosso coração. É impossível iludir a Deus. Ora, na nossa oração nós não temos por que sermos insinceros. Não temos por que simular nada para Deus. Nós podemos ser os mais sinceros possíveis, porque como propõe o próprio autor aqui, Deus ele conhece todas as coisas, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. É impossível fingir. É possível fingir quando tudo está indo mal e a gente está dizendo que está bem. Quando a gente quer pedir e a gente insiste em agradecer. Quando nós não estamos gostando daquilo que está acontecendo e a gente quer colocar palavras de louvor, de gratidão, tentando impressionar Deus de alguma maneira. Não há necessidade disso. Nós podemos simplesmente ser sinceros, expor aquilo que de fato está acontecendo conosco, julgando a gente ser certo ou errado aquilo que a gente quer expor. Não. Diante de Deus é o único espaço que nós somos quem somos. Se nós tentarmos fingir, nós vamos fingir para nós mesmos. E que bem isso nos trará. É claro que a comparação que o autor aqui faz no texto, comparar as nossas relações com os homens na relação com Deus, é uma comparação muito desigual. Não dá para a gente comparar a relação que os seres humanos têm entre si e a relação que Deus tem para conosco. É diferente, é muito diferente. Mas eu acredito que quando ele faz essa comparação aqui das relações pessoais, que as pessoas percebem, que as pessoas sabem como a gente está fingindo com a relação com Deus, ele está querendo apenas exemplificar a impossibilidade de nós mentirmos ou de sermos insinceros para o Senhor. Não precisa. Lembre-se, todas as vezes que você orar, você está falando com o nosso Pai, com o seu Pai. Você está falando com aquele que conhece a nossa mente, o nosso coração. Por isso você pode colocar-se em paz diante desse Deus, com tudo aquilo que há em você, para que você se expresse diante desse Deus. É claro que nós não vamos perder a respeitabilidade pelo nosso Senhor. Mesmo que o nosso coração esteja irado, mesmo que nós não estejamos no melhor dia das nossas vidas, mas nós podemos nos expressar com graça e com verdade, com sinceridade, ou seja, sem fazer cera para esse Deus, mas sermos diretos, sermos verdadeiros com o nosso Deus. Texto de Mateus, continuação do texto que nós lemos. Jesus diz: mas quando você orar, vai para o seu quarto,
Feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Orar em secreto tem a ver com intimidade. Tem a ver com intimidade na exposição mais sincera e mais verdadeira de nós mesmos e daquilo que se passa na nossa mente e no nosso coração. E Jesus nos incentiva a isso. Jesus incentiva aqueles que creem a fazer isso, a ter o seu espaço de intimidade, o seu espaço secreto, para que você possa emanar ali, esboçar ali para Deus, de você, entre você e Deus, a sua sinceridade, a mais íntima sinceridade do seu coração. Uma outra consideração importante acerca da oração é esperar no Senhor. E isso é um grande desafio para nós, não é verdade? Esperar. Nós não aguentamos mais esperar as coisas. Desde que nós nos envolvemos com as redes sociais e toda a velocidade que a vida conectada nos expôs, esperar é uma tortura para nós. Esperar causa angústia, sofrimento, desenvolve pânico na gente, porque a gente tem dificuldade de esperar. Nós estamos nos tornando muito mimados. A gente quer tudo para ontem, tudo para agora. E quando a gente fala da oração, de esperar em Deus, de esperar por aquilo que Deus tem a nos falar, a nos mostrar, a nos responder, eu imagino que isso traga uma gastura para você, porque traz para mim também. Embora eu seja pastor, o exercício da espera, daquilo que eu coloco diante de Deus em oração, para mim é muito difícil, especialmente eu que sou uma pessoa ansiosa. Para mim é muito difícil, mas a Bíblia nos convida a experimentarmos essa experiência da espera, a sossegar o nosso coração diante de Deus e exercitarmos a espera. O Gruden diz: esperar pacientemente a resposta demonstra a minha franqueza, a minha expectativa e o meu respeito pela pessoa de Deus. Olha que interessante quando ele propõe essa realidade, esperar pacientemente a resposta de Deus, demonstra o meu respeito pela pessoa de Deus. E a gente já, em várias fases da vida religiosa, nós já nos deparamos com tantas teologias, com tantas expressões religiosas que determinam tempo, data, forma, como Deus deve responder às orações. Não sei se você se lembra, mas nas televisões, em alguns programas religiosos, alguns pastores, eles diziam exatamente isso. Você tem que dizer o que você quer, como você quer, na hora que você quer. Você não pode deixar Deus decidir como que vai ser, porque se você quer uma Ferrari e pedir para Deus apenas um carro, Ele pode te dar um Fusca. Quantas vezes expressões muito parecidas com essa que eu falei aqui foram ensinadas para tantos religiosos, para tantos crentes, e quantos crentes sofreram, e muitos deles ainda sofrem até hoje, porque eles não conseguem esperar por aquilo que Deus quer dar no momento em que Ele decide dar e da forma como Ele acha melhor ser dado. A gente tem pressa, a gente quer para o agora. Mas a gente se esquece de que, embora nós tenhamos uma vida dentro do tempo, Deus está fora do tempo. Nós nos esquecemos de que, enquanto nós olhamos pontualmente para a situação que nós vivemos, para o tempo que nós vivemos, na medida da história que nós partilhamos com as pessoas, Deus ele observa lá na frente, a eternidade está atrás de si, à frente de si, ao redor desse Deus. E Ele sabe exatamente o que, como, quando, dar ou não dar, responder ou não responder.
As pessoas sofrem muito com a questão de que pode ser que não seja demora, pode ser que seja um não e eu não tenha entendido, e Deus disse não para mim. Mas espere, porque o Pai que ama, e ama perfeitamente, Ele nunca vai responder a uma oração que o resultado dela será o nosso malefício. Nós não fazemos isso com as pessoas que nós amamos, e nós amamos tão imperfeitamente. Você acha mesmo que Deus faria isso com você? Deus não faz, porque Deus nos ama, porque o Deus eterno, Criador de todas as coisas, o Deus para o qual não há presente, passado nem futuro, mas tudo se realiza aos seus olhos, Ele não permitiria que um pedido nosso viesse a fazer mal para nós mesmos. Ele não permitiria que nós recebêssemos coisas que nós não estamos preparados para recebê-las. Ele não permitiria dar aquilo que nós não podemos receber. Confie no amor de Deus. Aprenda a esperar pelo Senhor. A Bíblia traz expressões maravilhosas acerca desse reconforto que, por exemplo, o salmista tenta trazer para si no que diz respeito a esperar pelo Senhor. O Salmo 130, versículos 5 e 6, ele diz assim: aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Veja você, a ansiedade no salmista. A ansiedade nele pela resposta de Deus, pela manifestação da graça de Deus. Mas ele mesmo tenta se consolar. Ele mesmo tenta consolar a sua alma, dizendo: aguardo no Senhor, espero na sua palavra. A minha alma o aguarda, o espera. É um convite que a Bíblia nos faz. Novamente o salmista no Salmo 27, versículo 14, ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E é necessário no tempo da espera. Eu fico pensando que o tempo da espera é precioso no que diz respeito a fortalecer o nosso coração, no que diz respeito a confiança em Deus. Esperar é desenvolver em nós confiança. A confiança de que Ele irá fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável para nós. E à medida que a gente fortifica o nosso coração na confiança, nós vamos desenvolvendo cada vez mais o exercício da espera no Senhor, da confiança nesse Deus. Nós vamos abrindo um pouco mão do nosso imediatismo, das nossas urgências, das nossas impaciências, porque nós vamos entendendo que no Senhor nós podemos confiar, que no Senhor nós só podemos receber graça, do Senhor só pode prover, só pode advir coisas boas para nós. A espera fortifica a confiança, e por isso o salmista pontua essas realidades com tanta veemência e de tantas formas, e várias vezes nos salmos que ele compõe. No Salmo 38, versículo 15: pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. O salmista tem tanta confiança no amor de Deus, tanta confiança na provisão de Deus, que ele espera. Ele diz: em ti eu espero. Talvez o salmista tenha vivenciado experiências que eu e você já experimentamos com tantas outras pessoas. De esperar nelas, de confiar nelas, e de repente temos de lidar com decepção, temos de lidar com angústias, com tristezas, porque as pessoas não cumprem as suas palavras.
Mas o salmista, conhecendo a história de Israel, consciente da sua própria história, ele sabe que ele pode esperar, porque Deus o atenderá. E eu quero convidar você também, na mesma experiência do salmista, a não se esquecer dos livramentos do Senhor. Não se esquecer da palavra de Deus que nos demonstra tantas manifestações da graça de Deus na história do povo de Deus, na história dos homens de Deus, na história de Jesus, na história da igreja e certamente, eu acredito, na história da sua vida. Eu creio que olhar para a nossa história, lembrar da ação, da providência de Deus em tantas situações às quais nós nos vimos amparados pelo Senhor, nos ajuda no momento em que tivermos de lidar com a falta de resposta das nossas orações, nos ajuda a esperar no Senhor com a certeza, com a confiança, a mesma que o salmista demonstra aqui no seu texto, de que o Senhor nos atenderá. Olhar para o passado é importante nesses casos. Relembrar que Deus nunca nos desamparou e não vai ser agora, nessa aflição que talvez você esteja passando, nesse momento de dúvida que você esteja experimentando na sua vida, que Ele deixará você sozinho, que Ele deixará de olhar para a sua vida. Ele nunca fará isso. Deus nunca fez, Deus nunca fará. Espere no Senhor. Tenha certeza de que esse Deus se manifestará à sua vida no momento oportuno, no momento correto, porque esse Deus é um Deus que te ama, esse Deus é o seu Pai, o Pai amoroso, o Pai misericordioso, o Pai cheio de compaixão, o Pai que sabe exatamente a hora certa de atender a súplica dos seus filhos, o Pai que sabe também dizer não, e dizer não apenas não por capricho, como os nossos pais terrenos às vezes fazem com a gente, ou como aqueles que são pais fazem com os seus filhos, mas esse pai, quando diz não, o diz por amor, por cuidado, porque se importa conosco. Espere no Senhor. O nosso olhar, ele é muito pontual. O nosso olhar é para o aqui e agora. Às vezes as tensões, as provações, as lutas, elas nos dão um senso de emergência. Sobem a adrenalina no nosso organismo e a gente começa a ficar ansioso, desesperado. Mas não se desespere. Ou pelo menos tente na medida do possível. Lembre-se do Senhor. Lembre-se de que Ele não se esquece de você. Lembre-se de que Ele acolhe a sua oração. E lembre-se que Ele o atenderá. Seja com a resposta que você espera, seja com uma resposta diferente, ou seja, com resposta nenhuma por enquanto. E é difícil lidar com isso, eu sei. Não é fácil. Mas o que torna menos difícil é a gente confiar enquanto espera no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus. Uma outra consideração importante sobre a oração que é eficaz é a gente compreender a oração não atendida. Puxa, e como é duro lidar com a oração não atendida, não é verdade? Esperar não é fácil. Aguardar não é fácil. Mas nos depararmos com uma oração não atendida, isso de fato é muito difícil. E o Wayne Grudem, nosso autor, ele diz o seguinte: como Deus é Deus e nós suas criaturas, necessariamente algumas orações não serão atendidas, porque Deus mantém ocultos seus sábios planos para o futuro. E ainda que as pessoas orem, muitos eventos só ocorrerão no tempo que Deus determinou. Mas pastor, por que Deus não responde a minha oração? Talvez não responder seja uma resposta, meu querido. E a gente tem que lidar com essa angústia. A gente vai ter que lidar com eu não sei porquê. Em algumas instâncias é isso.
Eu não sei porquê. Interessante o que o autor aqui do nosso texto ele propõe. Que há momentos que as orações não têm resposta porque nós não oramos convenientemente. E ele cita o texto de Romanos 8. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É verdade. Algumas orações não são atendidas porque nós não oramos convenientemente. Porém, muito embora a gente não saiba como orar, o Espírito intercede por nós, ou seja, ele supre o nosso déficit, ele supre a nossa incompreensão acerca da oração. Ele faz isso. Então, quando a gente não ora corretamente, o Espírito é quem faz a ponte entre nós, e mesmo orando incorretamente, a oração chega a Deus. E Deus não responde porque não é do desígnio dele responder. E a gente tem que entender isso. Tiago, ele propõe que algumas orações não são atendidas porque elas são egoístas. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, há alguns pedidos que nós fazemos que têm a ver só com o nosso egoísmo. E não dá para responder essas orações. Assim como em algumas situações você diz não para pessoas amadas, porque você sabe aquilo que elas estão pedindo, que elas esperam, que elas anseiam, é só para elas. São expressões de um egoísmo puro e simples. Então você diz não. Deus também, que conhece o mais íntimo do nosso coração, Deus que conhece a história, que conhece os nossos planos, Deus que tem os seus próprios desígnios, quando nós pedimos coisas que não vão fazer bem para nós, ele não responde mesmo. Como eu disse, porque ele nos ama. Às vezes nos falta fé. Às vezes a oração é só um desencargo de consciência. E Tiago ele fala que a gente precisa pedir, aqui ele está falando no contexto maior da sabedoria, né? Mas ele diz que o que você pedir precisa ser com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, muitas orações não são respondidas porque elas não carregam consigo nem fé. E eu falo de fé não no sentido de, não, tenho certeza que Deus vai responder, então isso é a fé. Não, com a certeza de que Deus está acolhendo essa oração, e a fé no sentido de que Ele vai nos responder de acordo com a sua graça, e vai nos responder porque Ele nos ama. E qualquer resposta que Ele der será a melhor resposta. Isso é a fé. É difícil, né? Mas algumas orações não são atendidas porque nos falta isso, essa compreensão, essa dimensão da fé. A questão mais importante é a gente entender quando nós pedimos mal e quando nós pedimos sem fé. E talvez isso até cause uma crise em nós, né? Porque às vezes a gente pede uma coisa que não é bom para nós, e Deus não responde a nossa oração, não responde da maneira como nós queremos, e nós ficamos na dúvida se nós pedimos uma coisa errada ou se nós pedimos sem fé. E dependendo do nosso interesse, talvez a gente ache que pediu sem fé. E daí a gente vai fazer aquelas campanhas de oração, a gente vai fazer jejum, a gente vai fazer sacrifícios das mais variadas formas para que a gente então receba aquilo que a gente está pedindo. Isso não é pedir com fé. Com fé é crer. O Senhor acolhe a nossa oração. Ter fé é confiar de que Ele fará o melhor para nós, muito embora o melhor não seja aquilo que da maneira como a gente pediu ou no tempo que a gente pediu. Isso é uma expressão de oração mais eficaz, né, exposta dessa maneira. E nós falamos acerca disso quando falamos da oração com fé. E é interessante a gente perceber que até o próprio Jesus já teve a sua oração não respondida da maneira como ele havia pedido.
no Getsemane, ele ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a sua. Olha, a vontade de Jesus era que se passasse o cálice. Deus não atendeu à oração de Jesus. E daí eu fico pensando, se Jesus soube compreender a dimensão, e talvez essa seja a mais linda expressão de fé, mas se Jesus soube compreender a dimensão da vontade de Deus, né, ele, o próprio Filho de Deus, recebeu um não assim do próprio Pai, imagine nós, né, tão falhos, limitados, nós o quanto devemos entender que não, há orações que Deus dirá não mesmo, e é não, e acabou. O próprio Jesus passou por isso. Mas perceba você a expressão da fé de Jesus. Essa é a minha vontade, mas que seja plena a tua, porque eu confio na tua vontade. E nós precisamos confiar na vontade de Deus, esperar no Senhor, ter a certeza, a confiança de que o Senhor sempre acolherá a nossa oração, sempre responderá da melhor maneira. E quando Ele não responder, quando for não, quando não for atendido, Ele ainda está fazendo o melhor para nós, apesar da nossa frustração. Porque às vezes as pessoas acham que se o crente fica frustrado quando Deus não responde da maneira como Ele quer, quando Deus não faz, não atende a sua oração, as pessoas às vezes acham que essa frustração é um pecado. Mas não é. Isso é totalmente humano, faz parte do pacote, faz parte da nossa humanidade. Deus sabe disso, isso não é uma ofensa ao Senhor. Essa é uma expressão natural dos nossos sentimentos, das nossas sensações. Eu já me frustrei muito com tantos nãos que eu recebi nessa vida de tantas pessoas. Fiquei frustrado, mas não deixei de amar essas pessoas, não deixei de respeitar aqueles que me disseram não. E essa relação com Deus também precisa ter uma fé que suporte o não. Porque hoje nós temos relacionamentos que não suportam nãos. Mas a nossa fé precisa suportar o não. Porque esse não da parte de Deus, ele sempre é revestido de amor e de cuidado. De disposição à nossa vida, à nossa condição, à nossa história. Como você pode perceber, houve um corte bem nas palavras finais do nosso estudo bíblico, e esse corte se deu no momento da gravação que eu fiz, mas era momento de conclusão mesmo, então não havia muito mais aplicações ali, e eu não consegui fazer a regravação porque ainda sou ainda sou muito leigo no assunto, mas eu espero que você tenha aproveitado bastante, que você tenha refletido acerca dessas características importantes da oração eficaz. Quero lembrar você que não se esqueça de orar por esse momento que nós estamos vivendo, que ore pelo nosso conselho. Amanhã nós teremos reunião do nosso conselho. Quero pedir a você que não se esqueça, domingo nós temos a nossa escola dominical, vamos iniciar a nova revista, a nova série de estudos na revista sobre discipulado. Ela é muito importante para que você participe dessas aulas, porque ela tem a ver com a nossa preparação para as retomadas dos cultos, do nosso envolvimento com outras pessoas, da oportunidade que se abre nesse tempo de pregarmos o Evangelho. Então, domingo às 9 horas, se Deus permitir, nós estaremos juntos. Devo lembrar você também que no domingo às 18h30 nós temos o culto infantil, e temos também às 19h40 o culto da família com a nova série de mensagem Recomeçar. Então participe junto com a gente, né? Se dedique a esses tempos. E no decorrer da semana nós teremos as nossas lives pastorais, devocionais. Na quarta-feira nós teremos a Escola Bíblica Infantil, que tem sido uma bênção, que tem sido muito boa. Então participe disso. Se você não sabe o que é isso, entre em contato com a nossa irmã Cássia. A Cássia vai dar a você todas as informações e incluir você e a sua criança nesse grupo tão legal que tem sido a Escola Bíblica Infantil. Você pode inscrever seus netos, você pode inscrever seus sobrinhos, criança próxima da sua casa. Tudo acontece de forma remota, de forma online. Os materiais são entregues
ou são retirados aqui na igreja com muita facilidade. Ou seja, investir na vida espiritual do seu filho não é um problema para você nessa pandemia, porque nós temos conseguido oferecer o melhor que podemos nesses dias. Então participe conosco, fique conosco e que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma última oração nesse instante. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Eu te peço que o Senhor aplique ao nosso coração. Te peço que o Senhor, ó Deus, mude aquilo que precisa ser mudado no nosso ser. Pedimos que o Senhor nos dê uma conexão, nos dê uma intimidade maior com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todo o nosso final de semana, nos dá saúde, nos preserva a saúde, ó Deus. Derrama a Tua bênção sobre todos aqueles que carecem dela e guarda-nos debaixo do Teu poder, sob a unção do Teu Espírito, Senhor. É o meu pedido nesse instante, no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, um excelente final de semana e, se Deus quiser, até lá. Há alguns meses o mundo parou. A vida tornou-se difícil, os desafios cresceram diante de nós, os sofrimentos foram acelerados. Mas agora estamos nos preparando para retomar a nossa história, a nossa caminhada, a nossa vida. É hora de recomeçar. Então venha com a gente, nos acompanhe, participe conosco e unamos as nossas forças para esse tempo de crescimento, de desenvolvimento e de retomada da vida. É hora de recomeçar.